basicamente, teoria dos gases, né? Então, um modelo microscópico dos gases. Pessoal, quando eu estava preparando a aula, para esse modelo, a gente considerava uma caixa, tá? Uma caixa, um volume. Esse volume tinha gases e nós fazíamos diversas considerações, né? Que esses gases chocavam elasticamente, a interação entre as moléculas se davam, somente se davam quando elas se chocavam, né? Que mais? Enfim, são várias considerações, né? Considerando o gás ideal, que tem poucas interações entre as moléculas, tá? E com isso a gente utilizava um fermental matemático utilizando leis da física, da mecânica, tá? Então a gente deveria estudar choques entre partículas, né, que a gente consideraria as moléculas, a energia cinética dessas moléculas, considerando a massa e a velocidade, e com isso a gente determinava a velocidade média dessas partículas. E com isso a gente relacionava também com a pressão, né? Se as moléculas estão chocando na face, a gente conseguiria calcular por meio da variação da quantidade de movimento, que está relacionado com o choque, né? Aí você tem o impulso. Enfim, existe todo um ferramental matemático, e utilizando leis da mecânica, para a gente chegar na equação que descreve a energia interna de um gás. Eu vou fazer aqui isso? Não vou fazer por dois motivos. Porque eu acho que a gente deveria ter umas 2 aulas, seriam uns 50 minutos de vídeo, e vocês não viram a disciplina de mecânica no semestre anterior, tá? Então, por isso que a gente não vai ver. É importante ver? É importante para critério de conhecimento, mas, em geral, os exercícios e vestibulares, Enem, ele vai partir, geralmente, do ponto que eu vou começar aqui, tá? Bom, então, após utilizar esse ferramental, definiu-se que a energia interna de um gás, não sei se passei isso aqui, a energia interna de um gás, considerando o choque entre elas, colisões elásticas, considerando que cada molécula é uma partícula que está chocando ali com a parede do meu sistema físico, né, que é a interface, que é a superfície, definiu-se que a energia de um gás ela é dada por 3 meios de nRT. Tá certo? Bom, o que é o N? O N está associado à quantidade de partícula que tem ali dentro, que é o número de mols, tá? Então, N é um número, certo? N é o número de mols. O R é a constante universal, né? A gente já sabe. Eu não vou colocar unidade aqui, porque vocês já sabem, tá? O T é a temperatura, que é dada em Kelvin também, tá? Lembra que tem que ser temperatura em Kelvin. E o U é a energia interna do meu gás. Que é dada em Joule. Certo? Bom, essa energia interna, ela está associada ao quê? A energia cinética, a cinética do meu gás. Ou seja, é como se eu estivesse pegando todas as moléculas, microscopicamente, certo? E eu consigo calcular a energia cinética de cada uma dessas moléculas, ok? Se eu consigo calcular a energia cinética de cada uma dessas moléculas, eu vou somar a energia cinética de cada uma que está associada ao movimento e, utilizando alguns ferramentais matemáticos, utilizando a mecânica, né, a gente chega nessa expressão aqui, tá certo? Na física, a gente consegue chegar nessa expressão utilizando uma matéria chamada mecânica estatística, tá? É uma matéria do 6º período de um curso de física, né? Então, eu consigo, caracterizar um sistema microscópico, né, obtendo dados macroscópicos, que é a energia interna do meu sistema. Por que é importante eu saber a energia interna do meu sistema? Por exemplo, se você for projetar uma caldeira, né, você tem que calcular a resistência à temperatura dessa caldeira. Então, se você precisa de uma certa energia, então você vai calcular aqui a energia para você projetar o material que você precisa. Alguém que for trabalhar com engenharia, tá? Isso aqui também é importante, então, nesse sentido, né? A energia interna do meu sistema fechado, ela é importante. Bom, a gente vê que a cara aqui, ó,
ela é similar àquela lei do Clapeyron, né? PV é igual a nRT, não é isso? Ou seja, a energia interna, ela varia com N e com a temperatura, certo? Só que a temperatura está atrelada ao quê? A variação do volume ou da pressão, né? Usando um Clapeyron, né? Tá certo? Pessoal, vamos lá. Por que é 3 meios de nRT? Se eu pegar um sistema em 3 dimensões, e nos cálculos tem essa relação, se alguém quiser esses cálculos eu posso fornecer posteriormente, eu tenho a direção x, y e z. Então, no sistema físico, eu tenho 3 dimensões. Então, a energia em uma direção, em um D, ok? E um D é a energia de ou melhor, vamos colocar o 1D, né? A energia em uma direção, ela vai ser igual a meio de nRT. Então, por que a energia no sistema físico é 3 meios de nRT? É porque cada meio de nRT está associado a uma direção, uma energia cinética em uma dada direção da partícula. Ou seja, eu tenho meio de nRT na direção x, meio de nRT na direção y e meio de nRT na direção z. Assumindo que essa partícula, ela move nessas 3 direções simultaneamente. É impossível controlar uma única direção. Então, olhando, se você pegar todas as partículas e na média, todas estão movendo nas 3 direções. E a energia de cada uma direção é dada de meio nRT. Então, se a partícula move em x, y e z, eu tenho que somar essas energias. Quanto que dá meio, mais meio, mais meio? Vai dar 3 meios de nRT. Tá? Que está associado à energia cinética e essas partículas se chocam e o choque dela nos traduz com o quê? Com temperatura. E medindo a temperatura, eu posso estimar a energia interna do meu sistema. Alguma dúvida? Não? Tá ok. Então, o meio de nRT está associado a cada direção de movimento da partícula. Então, se eu quero um gás, ele está confinado em 3 dimensões, a energia é 3 meios de nRT. Tá certo? Bom, eu vou apagar aqui e eu vou manter essa equação e a gente vai utilizar a relação de Clapeyron. Seguinte, a gente sabe que P vezes V é igual a N RT. Esses dois termos são em comum, né? Então, ainda, a energia interna eu posso descrever como o quê? 3 meios de P vezes V. Ou seja, o produto entre a pressão e o volume me dá energia. Certo? Então, se eu varia volume e varia pressão, varia a energia do meu sistema físico. E eu consigo estimar a energia do meu sistema. Se eu estou variando pressão e estou variando volume, eu vario também a temperatura. Certo? Se a temperatura é constante, o volume pode estar diminuindo e a pressão aumentando. A temperatura é constante. A gente vê isso graficamente. Então, as grandezas físicas estão correlacionadas. Tá certo? Então, tá ok. Vou fazer um exemplo. Eu vou projetar para vocês. E a gente vai utilizar dois exemplos, tá? Bom, esses dois exemplos vai trabalhar a teoria cinética dos gases, tá certo? E a gente vai fazer aqui, tá? Avaliando a energia interna de 5 mols de gás perfeito, encontramos o valor de 24.930 Joule. Então, 5 mols, ele tem uma energia interna de 24.930 Joule. Qual que é a sua temperatura em Celsius? Certo? Então, basicamente, a gente vai aplicar aquela fórmula que a gente tem, né? Então, é bem facinho para vocês. Vou parar aqui a apresentação, tá certo? Hoje a aula é bem tranquila também. Bom, olha só. Então, nós temos a energia interna de 24.930 e 5 mols de gás, tá certo? A constante universal do reino de Deus é igual a 8,31 Joule por mol por Kelvin. Certo? Bom, eu sei que alguém está querendo entrar aqui, peraí. Está quase na hora de acabar a aula, né? Olha só, eu sei que a equação que descreve a energia interna do meu sistema físico é igual a quê? 3 meios de nRT. Eu tenho tudo menos a temperatura, né? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver se está bem quadrado aqui. Tá. O que nós vamos fazer?
nós vamos aplicar a fórmula que nós aprendemos. Então, vai ser 24.930 joules. Não vou pôr unidade não, porque depois a gente resolve isso. É igual a 3 meios vezes 5 vezes 8,31 vezes a temperatura. Pessoal, às vezes a constante universal vai dar em joule por mol por Kelvin, ou às vezes a Tm vezes volume por mol por Kelvin, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Quando eu trabalho geralmente com energia, a constante é esta, tá? Quando eu trabalho só com pressão e volume, a constante é 0,082, tá certo? Olha só, eu vou isolar o termo de temperatura. Então, a temperatura é igual a 24.930. Se alguém tiver calculadora, pode fazer aí. Vezes 2, vou passar o 2 para cá multiplicando, dividido por 3, né? E ainda dividido por 5, e ainda dividido por 8,31. A temperatura aqui vai ser uma temperatura em Kelvin, certo? A temperatura deu 400 Kelvin, tá? Fazendo aqui na minha calculadora. A temperatura deu 400 Kelvin, certo? Bom, não pediu no exercício, como está muito fácil. Deixa eu ver se ele deu volume. Não deu volume, né? Então, eu não vou inventar um volume aqui, senão a gente podia calcular o volume. Mas eu não vou inventar agora, tá certo? Olha só. Um gás perfeito ocupa um volume de 2 litros e possui uma energia interna a 600 joules. Qual que é o valor da pressão desse gás em atm? E aí? Alguém tem uma sugestão? Como resolver? Vamos colocar os dados aqui, ok? Olha só, exemplo 2. O que nós temos? A energia interna, igual a 600 joules. Ok? O volume é igual a 2 litros. Ele falou que 1 atm, a gente até viu isso aqui, é igual a 10 à quinta newton por metro. E que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Pessoal, então, ele já deu uma conversão aqui direta, tá certo? Ele deu uma conversão direta para a gente, então a gente consegue fazer. Bom, ao invés de usar aquela primeira equação de energia interna, eu vou usar essa aqui. U é igual a 3 meios de vezes P vezes V. Só que eu tenho um detalhe. Joule, se eu pegar a unidade de Joule, ela é igual a Newton vezes metro. Certo? Então, eu não posso trabalhar com volume em litros. Não posso. Certo? Eu tenho que trabalhar volume em quê? Em metros cúbicos. Tá certo? Por quê? Porque Joule, ele tem a unidade de metros. Joule é Newton vezes metros. Então, eu não posso. Então, o volume, ele tem que ser trabalhado em metros cúbicos. Tá certo? Ok? E outra coisa, a pressão, ela não pode ser trabalhada em atm. Por quê? A unidade de Joule é Newton vezes metros. Então, tem que trabalhar a pressão igual ao quê? Newton por metro quadrado. Então, tem que ficar atento a isso. Eu não posso simplesmente jogar dados aqui, né? Senão minha conta fica errada. Não sei se eu contei essa história para vocês. Acho que a NASA lançou um foguete e inovaram lá utilizando um artigo em inglês. Os caras fizeram as contas, o foguete lançou, o foguete, sei lá, subiu não sei quantos metros, depois caiu. O que aconteceu? O cara utilizou um artigo em inglês, que estava usando o sistema internacional, o americano usa milha, né? Aí o foguete caiu, perdeu bilhões de dólares. Certo? Então, por exemplo, quem for, sei lá, fazer um curso de engenharia, ou até mesmo no curso técnico, tem que, às vezes você encontrar algo novo, ou algo, sei lá, de outro país que utiliza outra unidade, vocês têm que fazer essa análise de unidade, tá certo? Seja no curso técnico, seja no curso de agronomia, seja no curso de engenharia. Então, nós temos que 2 litros são quantos metros cúbicos? A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui essa consideração e vamos continuar. Olha só. Então, se a energia é 600 joule, mas antes vamos converter esse cara aqui. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. 2 litros vai ser x. Multiplico cruzado, regrinha de 3 básica. X é igual a 2 vezes 10 menos 3 metros cúbicos. Então, aplicando aqui, nós vamos ter que a energia 600 joule é igual a 3 meios vezes a pressão que eu vou encontrar.
vezes 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Eu vou deixar a unidade aqui só para a gente ver o que acontece. Olha só, vou cortar 2 com 2. Então, minha pressão vai ficar igual ao quê? 600. Vou passar o 3 dividindo, né? Dividido por 3 metros cúbicos aqui e joule aqui. Tá? Lembra que joule é igual a Newton vezes metro? Então, a pressão é igual a 600 por 3, dá 200. Newton vezes metros, dividido por metro cúbico. Corta aqui, corta aqui. A pressão vai dar o quê? 200 Newton por metro quadrado. Porque metro com cubo aqui vai ao quadrado aqui, né? Então vai dar 200 Newton por metro quadrado.